Fala pessoal, tudo bem? Começando mais um episódio da coluna Além do Jogo, aqui no canal do YouTube do Glória e Tradição. Antes de mais nada, meus amigos, eu queria pedir que você se inscrevesse aqui no canal do Glória e Tradição, porque todo santo dia a gente está publicando conteúdos sobre o Fortaleza Esporte Clube e também sobre o futebol de um modo geral. Deixa também aí a tua curtida, já para avisar para o YouTube que esse conteúdo ele é relevante para você. E assim a plataforma pode recomendar esse vídeo para outras pessoas. Hoje eu vou falar sobre um tema que ele tem uma natureza polêmica, porque gera sempre muita discussão e a resposta nunca vai ser absoluta. Sempre ela vai ser baseada por critérios subjetivos. Depende muito do que você pensa sobre futebol e do que você sentia ao ver o futebol na época em que esses jogadores estiveram em campo. Eu vou trazer um recorte mais recente, um recorte dos últimos 5, 6 anos. Acho que o primeiro jogador que entra forte, né, nessa disputa é o Correia. Ele que foi volante do Fortaleza, ali jogou 2014, jogou 2015, jogou 2016, teve assistências importantes, fez gols também pelo clube, foi capitão de uma equipe desacreditada, né, que vivia uma fase ali que foi um verdadeiro martírio para o torcedor do Fortaleza, ali na terceira divisão, e ele foi um dos jogadores que esteve no elenco que conquistou um dos títulos mais significativos, provavelmente o campeonato cearense mais importante, né, da história, ou pelo menos a final de campeonato que ficou mais conhecida, até pela emoção, né, aquele gol do Cassiano aos 47 do segundo tempo. Então, o Correia, para muitos torcedores, ele é marcado como um ídolo, né? Porque ele era líder desse processo. Entretanto, para muitos outros torcedores, e aí eu me incluo também nesse grupo, o Correia acaba não se consolidando como um líder, porque o objetivo principal dessa geração era tirar o Fortaleza da terceira divisão, e esse grupo não foi capaz de fazer isso, né? Não por culpa exclusiva do Correia, mas acabou não obtendo êxito nos famosos mata-mata da Série C. 2 anos depois, o Fortaleza monta um time que ele era no papel mais fraco, né? Inclusive na prática também ele se demonstrou ser mais fraco. O primeiro semestre do Fortaleza em 2017 foi fraquíssimo, né? Gerou muita contestação e muita ira do torcedor, mas acabou sendo o grupo que conseguiu finalmente nos tirar, né, do inferno que era a Série C. E de 2017 você tem alguns jogadores que não só foram importantes naquele momento, mas que fizeram parte, né, da transição no qual o Fortaleza esteve envolvido nos últimos 4 anos, né, que foi de sair da terceira divisão, um time que passou numa fila muito grande lá, para um time que foi para a Série B, ganhou a Série B, ganhou o bicampeonato estadual, ganhou a inédita Copa do Nordeste, conseguiu uma vaga para a Copa Sul-Americana e já vai para a sua terceira temporada consecutiva entre as 20 principais equipes do Brasil. Então, em 2017 você inaugura um processo diferente e você tem jogadores que já se alicerçam a esse patamar de idolatria. E aí eu tenho 4 nomes que são justos, né, de serem mencionados, que vem nessa linha do tempo. Você tem o Boeck, esse talvez seja o nome mais consolidado, porque o Boeck foi decisivo no acesso de 2017, ele foi sem dúvidas o melhor jogador do Fortaleza naquele momento, no jogo decisivo contra o Tupi, ele estava lá e decidiu também. O Boeck foi o melhor goleiro da Série B, inclusive partidas memoráveis, né, na segunda divisão, onde conseguimos o título de campeão brasileiro da Série B. O Boeck fez a melhor partida que eu vi de um goleiro com a camisa do Fortaleza naquele jogo contra o Atlético Goianiense, que ele simplesmente fechou o gol, né, e ali a gente sentiu que nada ia tirar da gente aquele acesso, nada ia tirar da gente aquele que foi, sem dúvidas, o maior título que o futebol cearense já conquistou. E você tem outros jogadores que não são tão reconhecidos pela capacidade técnica, mas que são jogadores que têm
muita identificação com o clube e que tem, acima de tudo, uma entrega muito grande dentro de campo e uma estrela muito forte, né, que são os nossos dois laterais que estão aí até hoje, que são Tinga e Bruno Melo. O Tinga, inclusive, ele me lembra muito um jogador como o Dude, né, um jogador que não é marcado pela capacidade técnica, né, pela habilidade, mas é um jogador que tem muita estrela. E o Tinga com um acréscimo, né? Fazer muitos gols. O Bruno Melo também fazer muitos gols. Ano passado a gente ganhou o título estadual em cima do Ceará com gols de Tinga, com gols de Bruno Melo. Então, isso é sempre muito, muito marcante, né? Em 2015 mesmo, a assistência para o Cassiano marcar foi do Tinga. Então, são jogadores que a gente às vezes se irrita, porque a gente, obviamente, gostaria que eles desempenhassem melhor, mas eles têm uma entrega muitíssimo interessante, têm uma trajetória bacana. Para mim, são ídolos recentes, né, do Fortaleza, e eu acho que são jogadores que a gente deve marcar bastante no coração. Um quarto nome, esse sem dúvidas é o mais polêmico, né, que é o Felipe, que talvez seja o melhor jogador tecnicamente desses quatro, na minha opinião né, é um baita volante, para mim um dos melhores volantes da história do Fortaleza, mas é um jogador que tem pouquíssima identificação com o torcedor, né? Ele, do ponto de vista do carisma, ele é um jogador muito fraco, né? Inclusive ele é marcado por ser fraco nas entrevistas, assim, as coletivas dele duram 2 minutos e é sempre aquela coisa mais repetitiva, né? Meio Chico Pezão, né? Graças a Deus e tal. Enfim, mas é um jogador que tecnicamente é muito bom, esteve nesse processo todo, mas fica marcado por esse relacionamento conturbado com o torcedor. Inclusive, ficou muito estigmatizado por conta de uma entrevista muito infeliz que ele deu no passado, que já se desculpou e tudo mais, mas o torcedor, ele grava, né? Agora, o que eu acho? Eu acho que alguns jogadores, eles precisam de um tempo, né? Talvez essa geração precise se encerrar para que a gente olhe do futuro, né, e consiga perceber o quanto eles de fato foram significativos, né? Ídolos do passado também passaram pelo mesmo processo, né? O próprio Dude. Quando o Dude jogava, a gente não ficava assim, eita, esse é craque, esse é ídolo. Não. Foi preciso ele, com mais de 400 jogos com a camisa do Fortaleza, se aposentar por aqui, e aí passa o tempo e as pessoas dizem, poxa, aquela geração dos anos 2000 era incrível e o Dude era meu ídolo, né? Ou o caso mais simbólico, por exemplo, do maior jogador da história do futebol cearense, que é o Clodoaldo, né? Nosso jogador, o capetinho do PC. Clodoaldo fez uma escolha infeliz em largar o Fortaleza para jogar no rival. Isso magoou toda uma geração de torcedores que se cativava por ele. Mas o tempo passou, né? O tempo passou. Hoje o Clodoaldo voltou para o Fortaleza, se reconciliou com o clube e boa parte dos torcedores, meio que entre aspas, já perdoou, né, esses erros do passado do nosso capetinha. Pro meu caso, ele continua sendo ídolo. Eu acho que é um processo normal. Acho que essas novelas, né, que envolvem a traição, o golpe, elas são muito interessantes e são tramas que fazem parte do futebol. O caso mais recente talvez seja do Rogério Ceni, né? Eu já gostei muito de treinadores, mas o Rogério, ele conseguiu ser um treinador que virou ídolo do clube, né? As 3 temporadas que ele esteve aqui, sempre com muita dedicação, com muito trabalho, aí uma novela de passar 40 dias fora, depois diz em rede nacional que não vai sair, que vai cumprir o contrato até o fim, aí vai bater no Flamengo, é campeão brasileiro, ganhou agora a Supercopa do Brasil, mas ele, sem dúvida nenhuma, é um cara que quando passar daqui a 10, 15, 20 anos, a gente vai estar contando para os nossos filhos, para os nossos sobrinhos, para os nossos netos que, olha, ali no 2019, 2020, 2018, a gente teve uma geração que foi comandada pelo Rogério Ceni, que é, sem dúvida nenhuma, hoje o principal técnico brasileiro em atividade. Então, existe a mágoa, existe a raiva, a reima, né? aquele ranço do torcedor de momento, mas o tempo ele é capaz de esfriar isso, né? Então, existem jogadores que eu tenho o palpite de que com o tempo eles vão ser vistos de uma forma diferente, né? Porque tem jogador que é aquele que bate no peito, o torcedor já vibra, que ele cria uma identificação na hora. Mas tem outros que precisam desse lastro
para a gente fazer um comparativo. Nesse atual elenco, eu acho que tem nomes dessa forma, né? Para mim, o principal deles é o Felipe Alves. O Felipe Alves, ele é o melhor goleiro que eu vi jogar com a camisa do Fortaleza. E olha que já teve goleiros muito bons, já teve o Maisena, já teve o Bosco, o próprio Boeck. Mas o Felipe Alves, ele é um cara muito completo, é um jogador assim de um patamar assombroso, né? E como ele já vai para a terceira temporada como titular de um time na Série A, eu acredito que o Felipe também, com o tempo, ele consiga o seu lugar. Acho que tem jogadores muito importantes aqui no clube, como é o caso do Wellington Paulista. O Wellington Paulista é um dos maiores artilheiros em atividade no Brasil nessa era dos pontos corridos. É um cara que já entregou 31 gols com a camisa do Fortaleza, gols muito importantes, fez gol em final de campeonato, como foi no caso da Copa do Nordeste. Então, assim, o tempo ele é interessante. Agora, não tem resposta absoluta, né? Não tem resposta absoluta. Vai marcar para uns, não vai marcar para outros, como são também os jogadores do passado, né? Rinaldo foi ídolo ou não foi ídolo, Clodoaldo foi ídolo ou não foi ídolo, o Bosco, que eu mencionei agora, foi ídolo ou não? Só jogou um ano. Para mim foi. Para você talvez não. Talvez você valorize mais o tempo, mais esse lastro, né, que deixa no clube. Mas essa é uma discussão muito boa. Eu espero que vocês deixem aqui nos comentários alguns jogadores que vocês acham que não são ídolos, alguns jogadores que você acha que são ídolos, né? Sempre lembrando que um debate respeitoso, né? Porque não tem uma verdade matemática. Não existem critérios matemáticos em que basta você preencher a tabelinha que você diz parabéns, chegou à condição de ídolo. Isso é muito relativo, né? Por exemplo, eu conheço gente que considera o Oswaldo um ídolo do Fortaleza. Para mim, ainda não, né? Mas é uma sensação pessoal. Só que talvez daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, quando eu olhe para tudo que o Oswaldo fez desde a primeira passagem, lá em 2008, 2009, somando agora nessas participações em Série B e Série A, talvez a gente monte esse mosaico e chegue à conclusão que o Oswaldinho também é ídolo, né? Então, deixa aí nos comentários a sua opinião, inclusive sugira também pautas para a gente discutir aqui nos próximos episódios do Além do Jogo, tá? Se você gostou desse debate, deixa aí a sua curtida, porque isso é muito importante para dar uma força aqui no que a gente faz todo dia, ok? Se você não gostou, deixa o seu dislike, é normal, faz parte do processo. Só peço que se você realmente curtiu, cara, compartilha esse vídeo nos seus grupos de WhatsApp, compartilha em suas redes sociais, para que possa chegar a mais gente para sentar aqui na calçada e conversar com a gente um pouco, falando sobre futebol, sempre além do jogo, ok? Se inscreve aqui no Glória e Tradição, porque todo dia tem conteúdo sobre o Fortaleza e conteúdo sobre o futebol, beleza? Saudações tricolores, um abraço a todo mundo e até a próxima. Tchau, tchau.